Você já ouviu falar em doenças inflamatórias intestinais? Estas enfermidades que prejudicam a qualidade de vida de milhares de pessoas no mundo são mais comuns de acometer brasileiros das regiões sul e sudeste do país. Perda de peso repentina, cansaço frequente, febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos, além de dores abdominais, seguida por diarreia constante, podendo ter evacuação de sangue. Muitas vezes confundidas com viroses, estes são alguns dos sintomas de doenças inflamatórias intestinais, mal que afeta mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, o número de casos novos tem aumentado e se concentra nas regiões Sudeste e Sul. O que a gente sabe é que as doenças inflamatórias intestinais elas são muito mais comuns em países desenvolvidos. Então, o que a gente acredita, da mesma forma que os países escandinavos, a gente sabe que existe relação direta entre urbanização, industrialização, ingestão de alimentos processados, ricos em corantes e aditivos. Geralmente esses pacientes têm um risco aumentado quando comparado, por exemplo, à população da África, Então, se a gente conseguir diferenciar ainda no Brasil, talvez a região mais industrializada, como Sudeste e Sul, geralmente tem uma prevalência maior do que a região Nordeste, por exemplo, e Norte. A genética contribui para o surgimento dessas doenças em 30% a 50% dos casos, mas os gatilhos ambientais fazem com que o processo de inflamação se manifeste. As doenças inflamatórias intestinais não têm uma única causa. A gente sabe que elas são decorrentes de um conjunto de alterações genéticas, de alteração de microbiota, de alterações ambientais e de alimentação, por exemplo. A gente sabe que os indivíduos, os pacientes que têm doenças inflamatórias intestinais, eles têm uma hiperativação do nosso sistema imunológico. Então, é como se o nosso sistema imune não reconhecesse mais aquele intestino como um órgão próprio. As nossas células de defesa começam a atacar, diretamente o intestino e causam úlceras, erosões, sangramento e diarreia. As doenças inflamatórias intestinais são imunológicas, que é quando o sistema imune, que deve defender o corpo, confunde células normais e saudáveis com possíveis ameaças à saúde, o que neste caso pode chegar a afetar todo o sistema digestivo, desde a boca até o ânus. Estes pacientes normalmente são acometidos pela doença de Crohn. Já outras patologias têm inflamações limitadas ao intestino grosso. Além de afetar diretamente a qualidade de vida, estas enfermidades podem aumentar em até 10 vezes o risco de câncer de intestino em até 20 anos. O primeiro grupo das doenças inflamatórias intestinais são os pacientes que têm doença de Crohn, e a segunda doença inflamatória intestinal é a retocolite ulcerativa. O que a gente sabe e o que diferencia dos quadros de virose e dos quadros de infecção intestinal é que esses quadros de diarreia em quem tem doenças inflamatórias intestinais, eles são crônicos, então eles duram geralmente mais do que um mês. São associados também à perda de sangue nas fezes. Eles têm alterações sistêmicas que envolvem outros órgãos além do intestino. Então, são pacientes que têm perda de peso, que têm anemia, que tem manifestações, por exemplo, nas juntas, são as articulações. Então, são pacientes que são inflamados de uma forma crônica, diferente dos quadros agudos e autolimitados de infecção intestinal, como virose e infecção bacteriana. As chamadas DII não têm cura, mas com orientação de um especialista pode conviver com a doença. Desde 1998, nesses últimos 25 anos, os imunobiológicos surgiram para revolucionar o tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Então, através dessas medicações, a gente consegue reduzir a hospitalização, reduzir necessidade de cirurgia e reduzir o uso crônico de corticosteroide, por exemplo, que era o que se fazia há muito tempo. Então, o tratamento ele requer um segmento contínuo, e a gente sabe que os pacientes que têm doenças inflamatórias intestinais, eles não curam, mas eles têm um controle adequado da doença que permite ao paciente, devolve ao paciente a qualidade de vida que ele precisa. Nos últimos 5 anos, as pesquisas sobre o assunto têm deixado mais claras as respostas sobre os fatores de origem dessas inflamações. O que se sabe é que a redução do aleitamento materno, crianças que usam muito antibiótico na infância, uso de anti-inflamatório com frequência, até mesmo tabagismo, são os principais responsáveis. Então, se a gente quiser entender,
Como que a gente consegue prevenir essas doenças? A parte genética a gente não consegue modificar, mas é claro que tendo medidas comportamentais e mudanças de estilo de vida, por exemplo, como parar de fumar, evitar o uso de anti-inflamatório e antibióticos com frequência e evitar a ingestão de alimentos processados, enlatados, embutidos e ultraprocessados, geralmente pode ajudar a esse paciente que tem a genética não ter um gatilho ambiental para desencadear as doenças inflamatórias intestinais. Mas é muito difícil a gente falar apenas em prevenção, né? É um conjunto de alteração genética e de hiperativação do nosso sistema imunológico.